Primeiro de tudo, queria agradecer a vocês aí, da equipe TDC. É meu primeiro TDC aqui, né? Então, é uma honra poder participar, ainda mais na trilha aqui da Globo. E eu vou trazer um tema para vocês, que são os acordos de pareamento, né? Agora eu não consigo mais ver vocês, estou compartilhando aqui a tela. Tá tudo ok, né? Tudo ok, Vitor. Perfeito. Acordo de pareamento é um tema que vem sendo muito presente na minha vida desde que eu entrei aqui na Globo. Vou me apresentar para vocês. Sou o Vitor, sou desenvolvedor da equipe de podcast aqui no Web Digital da Globo. Tenho 30 anos, sou homem negro, de cabelo preto, estou vestindo preto. Eu venho de transição de carreira, né? Eu entrei para a Globo por meio das vagas de estágio que tinham e estou trilhando minha carreira aqui na empresa. Eu sou oriundo da equipe de suporte. Sou papai da Isis, que está por vir aí em dezembro, e papai do Ragnar também, que é o meu cachorrinho. Vamos lá, vou falar sobre acordo de pareamento. O que é o pareamento, né? O pareamento nada mais é do que uma técnica de agilidade utilizada, que são duas pessoas desenvolvedoras executando a mesma tarefa, né? Duas pessoas estão executando a mesma tarefa, desenvolvendo o mesmo card, e essa é uma técnica bastante colaborativa, né? Tem muita comunicação interpessoal, né? É uma técnica boa porque enquanto tem uma pessoa codando, a outra está ali ajudando, né? É uma técnica que abrange muita comunicação. A gente tem os seus pontos positivos, tem os pontos para poder também prestar atenção. Ela traz alguns benefícios, né? Compartilhamento do conhecimento. Enquanto as pessoas estão pareando, né? As pessoas desenvolvedoras estão pareando, elas estão compartilhando conhecimento, discutindo sobre código, né? Elas têm uma maior reflexão sobre o código, sobre o que está sendo discutido ali no momento, as melhores práticas também do dia a dia, no desenvolvimento de código, de software. Nos força também a manter o foco, né, no que está sendo feito, na tarefa. A gente tem uma coisa bem legal do pareamento, que é o Code Review on the Go, que, assim, durante o dia a dia do desenvolvimento de software, a gente cumpre as tarefas que têm que ser cumpridas e no final de cada tarefa a gente envolve outros desenvolvedores para poder fazer o code review. E durante o pareamento a gente já tem o code review, são duas pessoas ali pareando, discutindo, né, as melhores práticas do mesmo código. Então a gente já tem esse code review ali na hora, que são que nada mais é do que duas formas de pensar, né, diferentes ali, que ajuda nesse code review para trazer a melhor solução, né. Ela traz também consigo a responsabilidade coletiva sobre o código. A gente tem, eu vou trazer mais para frente também, a gente tem trocas de contexto, né, no pareamento, a gente tem trocas de pares ali para desenvolver uma mesma tarefa, né, corroborando com o code review e a reflexão sobre o código também, a gente tem a redução de erros no código, porque são duas pessoas pensando ali na melhor solução durante a execução da tarefa, e com isso a gente mitiga os erros que podem vir a ocorrer no futuro no código. A gente tem uma maior resiliência durante a execução das tarefas, porque como você tem duas pessoas pensando ali, você tem a maior responsabilidade de todos envolvidos ali naquele código, naquela tarefa, fica mais fácil de você encontrar algum erro, algum gap que tenha acontecido nesse meio do caminho, e a gente consegue reverter isso de forma mais rápida, né? De que forma a gente pode parear? Bom, a gente tem as 4 formas de parear. Eu vou tratar com vocês também as abordagens mais para frente, mas na sua essência a gente tem pareamento presencial, tem o pareamento remoto, que hoje em dia, ainda mais depois da pandemia, né, o modo remoto ficou bem presente nas nossas vidas. A gente tem o pareamento síncrono, né, que eu vou tratar nas abordagens aqui futuramente, né, sobre o pareamento síncrono e também o pareamento assíncrono, né.
Em todas essas abordagens, é interessante que todas elas têm os mesmos benefícios, né? Bom, vou tratar aqui mais o pareamento remoto, que é o que está mais presente na minha vida, né? Desde que eu não comecei aqui na Globo, acho que eu não lembro de nenhum dia que eu não tenha pareado, né? Tanto de forma síncrona quanto de forma assíncrona, né? O pareamento remoto, ele tem as suas vantagens, mas também a gente tem que tomar alguns cuidados com ele, né? A gente tem que oferecer a melhor experiência de áudio, né, para a pessoa que está pareando ali com a gente. Hoje em dia, a gente tem em shoppings, em salas comerciais, salas de colaboração, né, que você pode ir lá com o seu equipamento, você não precisa ir na empresa, né? No nosso caso, aqui na minha equipe, a gente tem pessoas de vários estados. Então, às vezes, você quer uma infra um pouco melhor do que você tem na sua casa. Então, você pode ir numa dessas salas de colaboração e utilizar essa infraestrutura de um shopping ou de uma sala comercial. Então, é interessante que você traga para o seu par, ali no momento do pareamento, uma melhor experiência de áudio, né? A gente tem que também se atentar em passar o contexto de vivência, né? O nosso contexto de vivência. Por exemplo, em dezembro você é pai e pode ser que tenha alguma emergência aqui, trocar uma fralda, alguma coisa. Então, a pessoa que está aprendendo com você, ela tem que saber do teu contexto de vida, né? Para não tirar tanto foco, às vezes você não passar esse contexto pode atrapalhar ali durante o pareamento, a pessoa não está esperando certa emergência que você possa ter, né? Durante o pareamento remoto também é importante a gente evitar distrações, né? Um celular do lado, popando notificação, você vai lá, sai do foco que você está fazendo, e isso não atrapalha somente o seu foco, né? Vai atrapalhar também o foco de quem está com você. Eu vou tratar mais para frente, né, nas abordagens, as formas de trabalho que a gente tem. Então, como é um meio muito colaborativo, você está ali sempre em comunicação com o seu par, você ter a distração de um celular ali, ou então você está respondendo algum e-mail que não tem a ver com a tarefa que vocês estão desenvolvendo naquele momento, pode atrapalhar no seu foco, né, e no andamento da evolução da tarefa. A gente tem também, hoje em dia, com a volta ao presencial, né, das empresas, a gente tem o híbrido, né, o cenário híbrido, que é bem desafiador, né, ainda mais para o pareamento. A gente tem que incluir o seu par que está no contexto remoto. Por exemplo, na minha equipe, a gente tem pessoas de outros estados e a gente tem o trabalho híbrido, né? Então, às vezes, você está ali no trabalho, pareando com alguém que está do seu lado, mas tem mais uma pessoa que está remota com você. Então, é interessante você estar sempre incluindo essa pessoa, ter o cuidado, né, de incluir essa pessoa também no seu contexto de pareamento híbrido. Uma coisa bem importante durante o pareamento é você lembrar de dar pequenas pausas, né, para você descansar realmente, porque a comunicação interpessoal é todo momento ali, né? Então, aconteceu até um caso comigo em que eu estava muito focado em um problema, de resolver aquele problema, o código popando na minha tela, e eu fiquei por horas ali tentando resolver aquele problema, fiz código, desfiz o código, e parei, dei uma pausa. Quando eu voltei, eu percebi que o problema não estava nem no código. O problema estava no script de build, estava faltando a letra I. Então, as pausas são importantes, né? Para não ser um período ali de trabalho maçante demais, porque a gente trabalha ali desenvolvendo o software, né? E são muitas linhas de código, são muitas coisas que a gente tem que prestar atenção. E, às vezes um erro está se escondendo no detalhe, né? Outra coisa também, que é um desafio do pareamento remoto, é a gente evitar de fazer o scrolling muito rápido. Por exemplo, eu estou em uma máquina de 13 polegadas, mas pode ser que o meu par esteja numa máquina que ele está compartilhando a tela dele numa tela de 24 polegadas, por exemplo. Ele vai ter muito mais conteúdo nessa tela do que eu na minha tela de 13 polegadas. Então, se ele ficar scrollando muito a tela, eu posso perder alguma informação, né, importante do código que vai estar, que pode vir a acarretar num erro futuro, ou então alguma coisa que eu não vou ter o contexto. Então é interessante a gente evitar o scrolling muito rápido, ou se for fazer o scrolling, também dá um toquezinho no seu par aí, entendeu? E outra coisa interessante do pareamento remoto que a gente pode usar também, nesse caso uma ferramenta, são ferramentas de desenho. Eu uso muito o ScaleDraw aqui, junto com a galera que eu estou pareando, porque às vezes você quer expressar um pensamento, né, para a resolução daquele problema, um fluxo de pensamento, e fica mais fácil de você passar para a pessoa que está do outro lado desenhar,
simplesmente assim, né? Eu uso muito ScaleDraw, mas tem também o Google Drawing também, é bem interessante. Ferramentas úteis para pareamento remoto. A gente tem as conhecidas ferramentas de comunicação aí, né, no meio corporativo. A gente tem o Slack, tem o Microsoft Teams, o Zoom, o Discord, e eu coloquei o VS Code, apesar de não ser uma ferramenta de comunicação em si, ele tem uma funçãozinha nele, ele tem um incremento nele que é o Live Share, né? Você consegue compartilhar o código da sua máquina na máquina da outra pessoa, né? E a pessoa consegue acessar aquele código ali e codar junto com você. Isso você usando isso junto com o Discord da vida, a pessoa está ali conversando com você, se comunicando, e o Live Share, essa extensão, ela facilita em algumas abordagens que eu vou trazer aqui, né? Porque a pessoa vai estar escrevendo o código na sua máquina, né? Ali na hora. Antes da gente trazer as boas práticas, eu gostaria de deixar bem claro para todo mundo que não existe um jeito certo de fazer, né? Não existe um jeito certo de fazer. Por que eu digo isso? Os acordos de pareamento, como o nome já diz, são acordos. A gente tem alguns pontos fortes e fracos, né? Todo mundo tem seus pontos a melhorar. E, assim, às vezes você tem uma abordagem do pareamento que você se sente mais à vontade em fazendo, e outra pessoa se sente mais à vontade com outra. Então, você vai fazer o acordo para poder ajustar da melhor forma, de que forma vai ser feito esse pareamento, né? Então, que fique bem claro para todo mundo que não existe um jeito certo de fazer o pareamento. Bom, como boas práticas, é interessante, né, conforme eu falei, você está sempre em comunicação com o seu par e perguntar, né, de que forma que vocês preferem trabalhar, né? Porque, por exemplo, a gente tem a abordagem X, a abordagem Y, eu me sinto mais à vontade com a abordagem Y, meu par sente mais à vontade com a abordagem X. Então é bom a gente concatenar aquelas duas formas de trabalhar da melhor forma para ninguém não se sentir à vontade, né? Dar feedbacks regularmente também é uma boa prática, porque às vezes você tirou um bom proveito daquele pareamento, daquele método de pareamento. Então, você dá um feedback sobre aquele pareamento, contexto para aquela pessoa que aquela determinada ação foi boa, é legal também, e receber feedbacks também, né? É sempre bom. Sempre visando a melhora contínua, né? Melhoria contínua. Ter a consciência de como você gosta de trabalhar, como eu estava falando, né? Você tem a sua abordagem que você acha que você sente mais à vontade de fazer daquela forma, mas também você tem que estar aberto a receber outras abordagens, né? Experimentar novas abordagens talvez seja melhor, né? Então, a gente tem sempre que trabalhar essa parte do acordo, né? Entre os pares. Rodar sessões com time, né? A gente tem essa rodada de sessões com o time, a gente vai trocando de pares no time, trocando de contextos. É interessante você também trocar essas diferenças com outras pessoas do time, porque cada um tem o seu jeito único, né? Então, assim, você vai sempre pensando na melhoria contínua, você roda a sessão com o time para falar sobre pareamento, roda sobre feedback, dá o seu feedback sobre pareamento X ou Y que funcionou melhor. Como boa prática também, a gente tem outros pontos. Como é uma prática de comunicação muito ativa, e a gente tem o desafio do remoto hoje, que a gente às vezes está ali sentado, faz a tarefa, terminou de fazer a tarefa, você já desliga o seu meio de comunicação, às vezes está pelo Teams, às vezes está pelo Slack, você desliga e acabou o seu dia de trabalho. Então é interessante às vezes você rodar com as pessoas do seu time, né, one-on-one, conversar sobre coisas aleatórias também, para você pegar um pouco mais de intimidade mesmo com a pessoa que você está pareando, né, para vocês se sentirem à vontade durante esse pareamento. A mudança de contexto ela é muito boa, porque ela colabora com a responsabilidade coletiva sobre todas as tarefas que estão ali, né? E todas as pessoas também. Você mudar de contexto do que você está fazendo é muito importante. Porém, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque, por exemplo, a gente tem alguns cenários em que a mudança de contexto ela não é bem-vinda. Vou te dar um exemplo, você está numa tarefa que ela se torna uma tarefa muito longa, uma tarefa muito difícil, e você mudar de contexto durante aquela tarefa que está sendo uma tarefa difícil, que talvez está se arrastando um pouquinho,
ela vai acabar se tornando um problema para você no futuro, porque ela precisa de uma continuidade. Então é interessante você continuar nela, mesmo que a mudança de contexto seja uma coisa boa, mas naquele momento você tem que dosar a mão ali para ter a ciência de que você vai estar mudando de contexto na hora certa, né? E não vai estar prejudicando o andamento daquela tarefa. A gente também tem que se preocupar com o ambiente de pareamento compatível, né, com o seu par. Por que eu estou falando isso? Eu, por exemplo, acho que no meu time, 90% do time usa VS Code, mas tem um pessoal que pode usar um PyCharm da vida, pode usar um Sublime Text. Então, assim, o ambiente de pareamento mais compatível possível, né, é sempre bom, que mantém o dinamismo, né, durante o pareamento. Durante o pareamento também é interessante a gente fazer commits frequentes, né? Isso vai ajudar bastante, como eu falei lá atrás, na resiliência, porque se você fizer pequenos commits, ficar concentrado em pequenos passos, caso você tenha algum erro que por algum motivo vá para a produção, você consegue reverter esse erro o mais rápido possível, né? Então é interessante você fazer os commits bem frequentemente. Outra coisa bem importante, em caso de dúvida, pergunte, né? Eu hoje, por exemplo, aqui estou com vocês, meu primeiro TDC, estou cheio de vergonha, mas durante o dia a dia, você está pareando às vezes com pessoa mais experiente que você, a pessoa implementa uma solução que é um pouco mais complicada, um pouco mais complexa, você ficou na dúvida, não entendeu direito, então pergunta. Porque nas abordagens que eu vou tratar mais na frente, é interessante porque a gente tem muito essa troca, né, entre os pares. Então, se você tiver qualquer dúvida, não fique com vergonha de perguntar, a gente está sempre em melhoria contínua, né, a gente está sempre aprendendo. Então, em caso de dúvida, sempre pergunte. E outra coisa bem importante também é a gente evitar o microgerenciamento, né? Quando a gente tem as abordagens de pareamento, que eu vou tratar com vocês um pouquinho mais na frente, e em algumas delas a pessoa vai estar com o teclado ali na mão, codando, e às vezes, eu por exemplo, eu tenho um jeito de codar diferente de um par meu, que para eu conseguir chegar numa solução, preciso parar, pensar, olhar, e começar a escrever o código feio, né, aquele código que dá vergonha, para depois refatorar esse código. Então, às vezes, esse microgerenciamento de você ficar ali para a pessoa, não, tá faltando um ponto, tá faltando uma vírgula ali, tá faltando... Isso pode ocasionar um desconforto para o seu par, né? Então é interessante você evitar o microgerenciamento também. Bom, agora já falei das vantagens do pareamento, já falei do pareamento remoto, vou tratar um pouquinho com vocês das abordagens do pareamento. A primeira abordagem que eu vou tratar é a pessoa piloto e pessoa navegadora, né? Papel piloto e navegador. Essa abordagem, acho que foi a que eu mais utilizei aqui, né? Pode ser usada com 2 pessoas ou até mais pessoas, né? Assim, são 2 pessoas escrevendo o código juntas, porém, o mando do teclado fica apenas com uma, em um determinado período de tempo, até determinado ponto. Enquanto a pessoa que está ali escrevendo o código, ela está recebendo instruções da pessoa que está como navegadora. Essa pessoa que está como navegadora, ela está pensando nos passos mais à frente, né? Tipo, eu estou aqui escrevendo código, né? E estou também explanando as minhas ideias para essa outra pessoa que está ali conversando comigo, mas eu estou com o teclado aqui na mão. E esses papéis, eles se invertem, né? A pessoa que estava como navegadora, ela fica como piloto. E assim vai rodando, e sempre assim, pensando em baby steps, né? A gente vai pensando sempre em soluções pequenas para chegar numa solução maior, né? A gente tem uma outra abordagem também, que é a ping-pong. Essa abordagem é bem legal, porque ela junta tanto a abordagem do pareamento, mas ela pega a abordagem do TDD, né? O TDD, você escreve primeiro o teste, antes de implementar de fato aquela solução, antes de escrever o código, você escreve o teste, depois você refatora aquilo para a melhor prática. E é assim que o ping-pong funciona. A pessoa que está na posição de ping, ela escreve primeiro o teste, que vai falhar, né? Escreve todo o cenário de teste e passa para a pessoa que está na posição de pong. A pessoa que está na posição de pong, ela tem como responsabilidade fazer o teste passar. Ela vai implementar
aquela solução pensada no teste, né? Ela vai implementar aquele código, e aí volta para a pessoa que estava no ping, só que agora com a obrigação dela fazer a refatoração daquele código. Porque às vezes você escreve uma solução para fazer o teste passar, né? E aquela solução não fica tão legal, porque você está ali pensando em baby steps, né? Então você refatora ela, traz ela para as melhores práticas de desenvolvimento, e assim vai rodando o ciclo, né? E tem também essa abordagem, até agora eu trouxe duas abordagens do pareamento síncrono, né, que você está com a pessoa ali, ao vivo na tela com você, codando junto com você, dando opinião com o seu código com a tela compartilhada. Mas a gente tem também o pair development. Eu coloquei essa linha do tempo para exemplificar, e as duas pessoas elas estão em tempos diferentes, ela é uma abordagem do pareamento assíncrono, e elas estão com foco na última solução lá, elas querem chegar na última solução. E essa abordagem é bem utilizada enquanto a gente tem uma tarefa de discovery, a gente tem uma tarefa de Spike, que a gente vai descobrir uma nova solução, implementar alguma coisa nova que não tem ainda no nosso código, ou no nosso time. Então você faz esse tipo de tarefa enquanto o desenvolvedor A está pesquisando, a desenvolvedora B está ali pesquisando, eles têm esses checkpoints ali, e eles vão chegar num consenso desse checkpoint para unificar até aquele ponto em que foi feita aquela pesquisa, né? E assim eles vão continuando até chegar na solução final. Bom, durante o pareamento, a colaboração interpessoal ela é intensa, ela pode ser muito difícil. A gente tem desenvolvedores aí de níveis distintos, pareando na mesma tarefa, né, com a mesma responsabilidade em alguns pontos. Então, assim, para a pessoa que está com um desenvolvedor mais experiente, é interessante essa colaboração interpessoal, porque ela pode treinar suas habilidades de mentoria, de coaching, passar o seu conhecimento para quem tem menos experiência, né? É interessante também você marcar sessões de feedback, tanto com o seu par, sobre aquele pareamento que vocês fizeram, tanto quanto o time, né? Dividir com o time o desafio que foi parear, né? Porque, como eu falei, a gente tem muitas abordagens. Aqui eu trouxe só 3 abordagens, mas a gente tem muito mais abordagens de pareamento, e talvez para um time funcione melhor uma ou a outra. Então é interessante você trazer esses feedbacks, né, sempre pensando na melhoria contínua. Em alguns casos, tem algumas pessoas que elas são mais introvertidas, né? Então, às vezes, rolou alguma coisa durante o pareamento que a pessoa não ficou à vontade, e ela não sabe como falar para o par dela que isso aconteceu. Hoje em dia existem treinamentos que podem ajudar isso, sobre conversas difíceis. Existe esse tipo de treinamento, é interessante a pessoa fazer também, até para ficar um pouco mais extrovertida durante o pareamento e expressar mais a sua opinião, né? Outra coisa muito interessante que colabora com a sua relação interpessoal entre as pessoas do seu time, então da sua empresa, que pode ser usada também no pareamento, é participar de eventos com o time, né? Construir certas parcerias. Eu, há um tempo atrás, há uma semana atrás, eu participei de um evento aqui na empresa em que eu pratiquei o pareamento com pessoas que eu nunca vi na vida, com desenvolvedores muito mais experientes do que eu, em soluções que eu também nunca tinha pensado que poderia trabalhar. Então, assim, isso foi interessante porque desbloqueou em mim esse lado de mais extrovertido, para poder expressar minha opinião, para poder ver alguma coisa que eu não estou me sentindo à vontade e poder comentar, né? E trazer também soluções melhores durante o pareamento, né? De melhora daquele código, de boas práticas. Outro ponto bem importante também é celebrar com a pessoa que você está pareando. A gente trabalha hoje num cenário remoto, como eu falei, né? Às vezes você está ali trabalhando, você está com a sua câmera ligada, você está ali, você está conversando com a pessoa que está pareando com você, desenvolvendo uma tarefa, só que acabou que as suas horas de trabalho, né? Você tem os tempos certos também para você parear, então você terminou aquele horário de trabalho, então você fecha seu computador e acabou. Só que aquela pessoa que você está trabalhando, você trabalha com ela todo dia, às vezes 8 horas por dia ali com aquela pessoa, com o seu time, né? E às vezes a gente tem uma tarefa muito difícil, alguma coisa que foi complicada, aquele card mais arrastado, então é interessante você celebrar
de alguma forma, né? Tem team builds, né, no time para você ter um momento mais descontraído com aquela pessoa, porque no presencial a gente tem a opção do happy hour, né? Você tá ali com a galera no dia a dia, passou por uma tarefa difícil, você vai para um happy hour, você joga uma conversa fora, comemora sobre aquele card que você conseguiu passar, você consegue comemorar com a galera ali no presencial, mas no remoto a gente não tem isso. Então é importante a gente ter em mente dessa celebração, sempre com o seu par ali, a cada tarefa que vocês conseguem passar juntos. Bom, pessoal, é isso. Acho que eu consegui dar um overview sobre acordo de pareamento. Estão aí meus contatos, né? Meu e-mail, victor.cassiano@g.globo, e meu LinkedIn também.